Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Amém? Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, verso 8. Eu quero chamar a atenção de cada um de nós. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse verso, Senhor, irmãos, eu penso que deve chamar a nossa atenção, porque na oração foi falado que já venceu o prazo de nós brincar de cristãos, né? E eu penso que realmente é isso, porque nós temos um adversário, e esse adversário nós precisamos conhecê-lo, né? Nós não podemos de forma alguma temer esse adversário. Por quê? Porque ele foi vencido. Mas nós precisamos vigiar, porque ele não tem mais o poder de nos atacar, de nos tirar Cristo de dentro de nós, mas ele tem sim o poder de lançar suas setas na nossa mente. Porque em Efésios capítulo 6, nós não precisamos ir lá, mas lá vai falar assim: embraçando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, né? Então o diabo ele não pode nos atacar, mas ele pode lançar suas setas em nós, né? E nós precisamos compreender que nós mudamos de reino. Nós nascemos na condição de um reino espiritual do mal, nas trevas. Mas o Senhor, com sua graça, com a sua bondade, foi lá e nos resgatou, né? Como diz lá Colossenses, falando assim: Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos nesse reino, inserido no reino de Cristo, né? Nós já estamos sendo preparados. Agora precisamos ter uma pergunta para cada um de nós aqui, e o anseio nosso, como foi falado, está findando o ano de 2019, o ano de 2020 está chegando. Será que nós vamos ter um anseio que o Senhor volte
no ano 2020? Será que esse próximo ano nós podemos ter um anseio da volta do Senhor? Para nós ter esse anseio, nós temos que estar preparados, né? E se nós desejar isso, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai trabalhar em nós. Como diz a palavra, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, né? E nós podemos ver esse texto aqui mesmo em 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amado, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E quando esse fogo do Senhor vem, nós realmente parece que o chão nosso sai, nós ficamos desesperados. Mas aí a palavra de Deus diz: fique firme, né? Lance a sua ansiedade para o Senhor, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós, né? Então, para nós, e a palavra tem assim, ó, sede sóbrio, né? Você vê uma pessoa, vamos colocar aqui uma pessoa que anda embriagada. Ela anda todo dia embriagada. E é quando a gente vai querer falar alguma coisa com ela, o que nós pensamos? Não, nós só podemos falar com ela quando ela estiver sóbria. Quando ela não estiver sob a influência do álcool. Porque se ela estiver sob a influência do álcool, não vai resolver nada. É isso que a palavra está chamando a atenção, para nós sermos sóbrios, não andarmos com os desejos desse mundo, não andarmos embriagados com esse mundo. Como diz lá em Efésios, não desejem o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Então, irmãos, sede sóbrio e sejam vigilantes. Por quê? Porque nós temos um adversário, e esse adversário, ele é astuto. Ele não dorme como nós dormimos. Ele não descansa como nós precisamos descansar. Ele está maquinando 24 horas por dia. Ele tem o seu exército voltado para nós cristãos. Irmãos, as hostes do diabo, eles não estão lá no campo de futebol, naquela torcida, ele não está lá. Ele não está numa boate, ele não está no baile funk, ele não está preocupado com o mundo, porque o mundo é dele. Ele está preocupado com a igreja, porque nós fomos tirados do reino dele. Nós fomos tirados, né? Veja, não desmarquem ainda aí, irmãos. Vamos a um texto de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Veja a partir do verso 21. Jesus está falando uma parábola aqui, né? O contexto aqui é que ele estava expulsando um demônio e as pessoas que estavam do lado falando para ele que ele estava expulsando um demônio pelo poder de Belzebu, o diabo. E então ele contrasta eles, e no verso 21 ele fala assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhes a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Irmãos, é uma parábola. Quem é esse valente do 21? O diabo. O diabo é o valente. E ele está tão bem armado, e ele tem uma armadura, e ele se gloria naquela armadura. Por quê? Porque ele é o príncipe
desse mundo, né? Por quê? Porque todo o poder que Deus tinha dado, toda a autoridade que Deus tinha dado ao homem, ele tomou para ele, lá no Jardim do Éden, né? Então o Senhor está falando assim, ele está se gloriando na sua armadura, porque ele está bem armado, e ele mantém todos ali em segurança. Mas daí, o verso 22, sobrevindo, porém, um mais valente que ele. Quem é esse mais valente? Jesus. Jesus veio, venceu e tirou-lhe a armadura pela qual ele estava confiado, né? E lhe dividiu o despojo. Quem é esses despojos? Nós. Aqueles que estavam submissos àquele primeiro valente, né? Então Jesus veio e nos tirou daquele primeiro valente. Por quê? Porque Jesus é mais valente do que ele. Vencendo, então, dividiu os despojos, tirou-lhe a armadura, aquela armadura que ele confiava tanto, né? E Jesus foi lá e tomou a chave do inferno, a chave de todas as chaves dele, né? Vencendo. Então nós somos esses despojos de nosso Senhor, né? Então nós precisamos compreender. E aí nós precisamos fazer uma pergunta: mas se o diabo foi vencido, o diabo foi vencido, por que ele age nesse mundo, né? Por que esse mundo vai ter que chegar ao final? Por que o reino de Deus vai ser estabelecido e o diabo vai ser tirado nesses 1000 anos, aonde o Senhor então vai reinar absoluto, né? Porque lá no começo, como eu falei, quando o Senhor então entregou a autoridade do Jardim do Éden ao homem, o homem não vigiou, o homem não cuidou, né? Como que nós podemos saber isso? Vamos ver aí, e Lucas mesmo aqui, nós temos Lucas 22. Perdão, irmãos, é Lucas 4, me perdoem. É Lucas capítulo 4. Nós vamos ver o verso 5 em diante. Lucas capítulo 4, verso 5 diz assim: na segunda tentação do nosso Senhor, e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Irmãos, aqui o diabo, na tentação do nosso Senhor Jesus, levou ele a um morro alto e mostrou-lhe toda a glória desse mundo. E diz: eu te dou toda a glória desse mundo, porque ela me foi entregue. E Jesus não questionou, porque Jesus, realmente a glória desse mundo, tudo aquilo que Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden, o diabo a tomou, né? Então por isso que ele é o príncipe desse mundo. Por isso que ele age ainda nesse mundo, mas ele age sobre uma condição, sobre a supervisão de Deus. Nós precisamos ter muito claro isso. O diabo ele pode chegar até onde Deus permite, né? E Deus permite ele agir nas nossas vidas, sabe por quê? Para nos trabalhar em nós, né? Mas ele está ali, lançando as suas setas. Para quê? Para nos tirar desta comunhão que nós temos com o nosso Senhor, né? Vamos voltar lá
a 1 Pedro. Então a palavra é muito clara em dizendo assim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele não pode nos achegar a nós, mas ele pode lançar as suas setas em nós, né? E aí o verso 9 vai falar assim: resisti-lhe firme na fé. Está vendo como a palavra não pode ser temam a Deus, não, resistam ao diabo, resistam a ele, né? Como que nós resistimos ao diabo? Como? O verso 6 vai falar: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que nós resistimos às tentações do diabo, às setas dele na nossa mente. Irmãos, a nossa mente é um campo de batalha que nós precisamos compreender, porque ali se desenvolve todo o nosso viver. Se o diabo conquistar a nossa mente, se ele lançar suas setas e conquistou a nossa mente, ele conquista o coração. E não pense que é de uma hora para outra. Ele lança uma seta, nós captamos aquela seta, guardamos no coração e ele fica quieto. Ele diz: já está capturado. No outro dia ele vai lá, lança outra seta e acusa, olha para aquela seta que já lançou uma um dia anterior, e ele só vai aumentando, ele vai aumentando vagarosamente. Ele tem tempo, nós é que não temos tempo. Por isso que nós precisamos vigiar, que quando ele lança nós precisamos nos socorrer, porque senão nós vamos ser vencidos pelo diabo, pelo nosso inimigo, né? Irmãos, Colossenses diz que nós, se no verso 3, se morrestes com Cristo, né, se ressuscitaste com Cristo, né, nós fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo, né? E Cristo está em Deus. Então Deus aqui, Cristo aqui, nós aqui. As setas é lançado para quê? Para nos tirar, porque aqui embaixo ele não pega, né? Nós estamos se ele não consegue, Jesus já o venceu. Então como que ele vai tirar nós da mão de Jesus? Aquele que o Pai me deu vem a mim, e o que vinha a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Mas o diabo então ele lança a seta dele para nos tirar fora. Quando ele nos tira fora, que nós estamos em desobediência e em pecado, nós estamos aqui. E Jesus está aqui. E o que Jesus disse? Arrependei-vos para que vocês voltem. E muitas vezes nós estamos aqui: Senhor, me socorra eu aqui onde eu estou. Senhor, me socorre. Mas o Senhor não vai mudar a palavra dele. Ele não vai fazer isso aqui, ó. Não. Ele está aqui. Ele diz assim: se arrependa e volte. Só isso. Mas nós estamos aqui deitados no chão e dizendo assim: Senhor, se o Senhor não vir, eu não tenho força. Ele diz: tem sim, porque você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Arrependa-se e volte, né? Porque ele jamais vai fazer o movimento. Ele está te amando, mas se você está ali, aí o inimigo só está te acertando aqui. Cada vez ele vai te sugando um pouco mais. E nós precisamos ter uma posição. Por isso que a palavra diz: vigiar, sede sóbrio e vigiai, né? Para quê? Para que então nós possamos resistir na fé. Por quê?
E a palavra vai dizendo assim no verso 9: é resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Por quê? Porque a igreja não é só aqui. A igreja do Senhor está no mundo inteiro, uma igreja universal. E todos estão sendo atacados pelo diabo. Todos estão sendo massacrados pelo diabo. Né? Então, e aí ele vai falando assim no verso 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Né? Então, irmãos, o Deus de toda graça que chamou a cada um de nós em Cristo, que nos colocou em Cristo, né? Nos chamou na sua eterna glória, né? Ele mesmo vai fazer o que com nós? Aperfeiçoar, né? Nos aperfeiçoar em Cristo, que é formar o caráter de Cristo, firmar nós na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificar nós em Cristo, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor e ele vai nos atacar, né? E nos fundamentar, né? Nós estamos alicerçados, firme no Senhor, para que o nosso inimigo não alcance vantagem sobre nós, né? Então que precisamos estar vigilantes, mas vamos um pouquinho mais, aí nós estamos em 1 Pedro, vamos ver Tiago. Tiago capítulo 4. Vamos ver o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, como nós resistimos ao diabo? De forma nenhuma a palavra diz que nós devemos temer ao diabo. Temer a Deus. E o diabo nós devemos resistir. Como que nós resistimos? O verso 8 é muito claro: achegando-vos a Deus, que Ele vai se achegar a nós. Sempre, irmãos, nós muitas vezes esperamos Deus. A única coisa que Deus deu o primeiro passo em nossa direção foi para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Esse ato foi Ele quem fez. Porque a tendência nossa era de correr. Agora somos salvos. O que a palavra de Deus diz? Se achegue a Deus. Quando nós demos esse primeiro passo em direção a Deus, Ele se achegará a nós. Lembra que eu falei, o Senhor está aqui, nós estamos deitados aqui, né? Qual é o primeiro passo que nós devemos dar? Arrependimento e voltar. Quando nós nos arrependemos e demos o primeiro passo, Ele nos auxilia para que nós possamos nos achegar debaixo da proteção dEle, né? E é isso que está falando: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, né? Então o Senhor é quem, a partir do momento em que há esse arrependimento,
O Senhor então nos capacita para que o nosso coração seja limpo de todos os pensamentos, de tudo aquilo que nos purifica, que estava nos contaminando, e tudo aquilo que nós temos de prazer nesse mundo, o Senhor vai começar a limpar. Mas para isso, Ele fala assim no verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Por quê? Porque nós viemos do mundo caído, nós éramos treva. Agora o Senhor se revelou a nós, nós vamos ver quão o nosso coração é mau e quanto nós precisamos da graça do Senhor. Então isso vai nos afligir, isso vai nos fazer com que nós lamentamos, nós choramos, e a alegria que nós tínhamos no mundo, nós vamos ter agora tristeza, porque o Senhor, nós estamos ainda nesse mundo, né? Converta-se e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Por que Ele vos exaltará? Porque o Filho dele será plenamente formado em nós. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, sabendo que nós fomos colocados, nós fomos tirados do reino de trevas para o reino de luz. E agora o Senhor vai começar a fazer o holofote dele em nós, expondo o nosso coração, expondo aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que há essa dor, por isso que há esse anseio de purificação, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o fogo ardente precisa ser manifestado em nós. Para quê? Para nos purificar, né? E quando esse fogo está sobre nós, essa luz do Senhor está sobre nós, que nós somos expostos, o que está dentro do nosso coração, o Senhor diz assim: negue-se. Isso aí, negue. Por isso que há uma dor, porque eu tenho que tirar aquilo de dentro de mim. Porque eu estou tão apegado àquilo, aos meus próprios desejos, que então eu não quero, mas o Senhor disse: você tem que largar isso, né? Então quando há essa entrega para o Senhor, aí Ele vai começar a nos exaltar, porque a vida de Cristo vai começar a se manifestar em nós, né? Mas aí nós podemos começar a insistir ainda, dizer assim: irmão, o diabo ele foi vencido. Agora o grande problema nosso está sendo o nosso velho homem, os nossos velhos desejos, né? O Senhor usa, e aí nós precisamos ir para Jó. Não há um livro melhor para nós vermos sobre a vida, como o diabo age nesse mundo, como Deus usa o diabo para trabalhar as pessoas que Ele comprou desse mundo, né? Então nós precisamos ir para lá, irmãos. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos só aqui, mas eu aconselho os irmãos a pegarem todo o contexto nas suas casas. A partir do verso 1, os irmãos vão ver algo muito precioso aqui nesse primeiro capítulo. E vamos ler a partir do verso 7. O que está acontecendo assim? Os filhos de Deus chegaram a Deus, né? E o diabo foi ali também. E quando chega no verso 7, ele fala assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós vimos ali que Deus deu autorização para ele tocar nos bens materiais e familiares de Jó. Não tocar na vida dele, no corpo dele. Então esse é o primeiro ponto. E Satanás então foi lá e tocou em tudo aquilo que Deus permitiu. Não tocou no corpo, nem na saúde, nada de Jó, né? Então para você ver como Deus... Por quê? Porque Deus disse assim: você está vendo o Jó, você viu o Jó lá? Um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então veja os próprios Senhor, o próprio Deus dando esse testemunho de Jó. Mas o Senhor viu algo no coração de Jó, que ele conhecia o Senhor só de ouvir, ele temia o Senhor só de ouvir falar. E Deus não se contenta só que nós o conheçamos Ele só de ouvir falar. O Senhor quer ter uma intimidade conosco. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo conosco, de nós conhecermos Ele e Ele conhecer nós. Por isso então que começou o trabalho e Deus usou Satanás para então pegar a vida de Jó e começar a trabalhar na vida dele. Mas no capítulo 2, Satanás volta de novo. Veja o verso 4 em diante. Do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí então Satanás saiu da presença do Senhor. Então quando pela segunda vez há essa conversa de Deus com Satanás, e Deus ainda fala: você viu que você me incitou contra Jó e ele não blasfemou, né? Então ele diz: ó, pele por pele, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida. Então ele diz: ó, toca nos ossos dele, na pele dele, na saúde dele, mas não na vida, né? Então Satanás sai da presença e vai lá e toca na saúde, nos ossos. Ele foi até onde Deus tinha permitido. Agora aí nós formos ver a história, lá na frente, Deus queria algo, trabalhar algo na vida de Jó. Quando Jó disse assim: no verso 42, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E é isso que o Deus quer fazer com cada um de nós. Nós olharmos o Senhor, nós conhecermos intimamente o Senhor. Então Ele vai trabalhar, e o açoite de Deus para as nossas vidas é o diabo. Aí nós podemos falar assim: irmão, isso aconteceu no Velho Testamento. Cristo veio, venceu o diabo, e Ele não tem mais poder nenhum sobre nós. Vamos ver se não? Vamos para Lucas novamente. Agora sim, irmão, 22.
Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. A conversa com nosso Senhor Jesus e com Simão Pedro. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Por aqui nós podemos ver, irmãos, claramente que Satanás ele continua agindo, né? Porque o próprio Senhor Jesus chega para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, né? E Satanás então ele tem esse agir, por quê? Porque senão o Senhor impedia dele agir na vida de Pedro. Mas o que Jesus então? Eu roguei ao Pai para te fortalecer, para que você não cedesse. Irmãos, Jesus é o nosso advogado. Ele está diante do Pai. Ele é aquele que intercede por nós. Quando o diabo vem lançando as suas setas, nosso Senhor está lá, diante do trono, rogando por nós. Assim como ele fez com Pedro. Isso não é uma alegria? Isso não nos dá força para que nós então possamos firmar os nossos passos? Por isso que lá diz assim, ó, sede sóbrio e vigilante, né? Sede sóbrio e vigilante, resisti-lhes ao diabo e ele fugirá de vós, né? Por quê? Porque nós temos um advogado que é competente, que está lá diante do trono, rogando para que a nossa fé não desfaleça, né? Então, irmãos, essa batalha que o Senhor tem nos colocado, né? Ele tem nos garantido. Agora nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso adversário ele não dorme, ele não descansa, ele está sempre procurando uma brecha para nos atingir, né? Nós precisamos confiar nele, nós precisamos ir para o Senhor, né? Vamos a 1 Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo capítulo 3. Lermos bastante texto, esses textos nos dá graça, que nós temos um adversário que ele não está descansando, mas ele está agindo todo o tempo na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 6, fala assim: não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, né? Aqui está falando dos presbíteros, dos diáconos, mas nós podemos receber essa palavra para todos nós. O que é um neófito? É um recém-convertido, né? Ele está falando para pessoas que já têm uma certa maturidade espiritual, que já andou bastante com o Senhor, e ele diz assim: não seja um recém-convertido, para não suceder que você vá se ensoberbecer e você incorra na condenação do diabo, porque o diabo ele está ali ao vosso derredor e ele pode te atacar, né? E no verso 7 ele diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, né? É necessário que nós cristãos tenhamos
um bom testemunho no nosso viver. Aonde nós vivemos, como que está o nosso testemunho? Porque é um laço que o inimigo pode nos alcançar, né? Então precisamos que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a sermos capturados pelo Senhor. Cada dia mais, andarmos firmados nele, alicerçados nele, porque o diabo ele não vai brincar conosco. E ele não está brincando conosco não, né? Se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos continuar e nós vamos perceber muito claramente que o Senhor nos deu toda a robustez para nós resistirmos, né? E o texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vai nos mostrar ali qual é a nossa posição. Aqui todas as armas que Cristo nos deu para vencer. Como que nós podemos ficar firme, vencer tudo e permanecer firme? Somente em Cristo Jesus, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nós comecemos a pensar: será que nós podemos desejar 2020 que o Senhor volte? Será que nós estamos preparados para reinar com Cristo? Isso aqui deve incomodar o nosso coração. Isso deve incomodar o nosso coração. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para nós não estarmos prontos, para que Cristo não esteja totalmente formado em nós, né? Porque a Bíblia diz que nós podemos atrasar a volta do Senhor, né? Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, por amor a nós, né? Não estar preparado. Amém?